E aí a gente vai entrar em detalhes sobre uma parte dessa obra, né? As Vidas Sucessivas. É, eu pensei uma parte dela, tá? Onde o Alberto de Rochas começa a entrar em detalhes do procedimento. Na terceira sessão, e na página 68, para quem tem o livro, né? Para quem não tem, tem PDF na página 74 do PDF, ok? Para quem baixou. Pronto. Então, vocês podem, devem no caso, né, usar, e vocês vão observar aqui esse recurso, né, como foi que ele fez, né? Adormeci Josefine após haver colocado a tal roupa entre as mãos. Alguns minutos depois, adormeci. Procurasse, de alguns minutos depois, determinei que procurasse algumas pistas da pessoa a quem o objeto havia pertencido. E ela respondeu que não sentia nada. Então era muito comum usar os sonâmbulos para encontrar pessoas. Então o que, que ele fez? Pegou uma roupa dessa pessoa que havia desaparecido, tá? E colocou na mão da sonâmbula para que ela pudesse encontrar, tá? Lógico que Alberto de Rocha já tinha testado essa sonâmbula e já sabia que essa sonâmbula tinha essa capacidade, essa lucidez, como é dito, né? Tá? Só que, olha a descrição dela. Ela respondeu, não sentia nada, ou seja, ela não teve nenhuma sensação. Com relação a essa sensação, a gente pode ter alguns aspectos com relação a essa sensação. Se esse sonâmbulo tem essa capacidade de encontrar, seja através de mecha de cabelo, né? Seja através de uma roupa, de um pertence, vamos supor que seja um relógio da pessoa, né? A pessoa usava muito. E tem que ter muito cuidado, porque se outras pessoas usarem, aí compromete, tá? Na hora de encontrar. Tem que ser um pertence da pessoa mesmo. E aí o sonâmbulo, se ele tiver essa lucidez, o sonâmbulo consegue fazer isso, tá? Ele consegue encontrar essa pessoa. Nesse caso aqui, ela não conseguiu por algum motivo. Mas vamos a continuar aqui, porque o procedimento é bem interessante para o nosso estudo. Pensando não estar suficientemente desligada do seu corpo físico, aprofundei o sono. Quando a gente fala em sono aqui, pessoal, está falando de sono magnético, tá? Aprofundei o sono através dos passos longitudinais. Então, foi assim que ele aprofundou o transe, tá? Usando os passos longitudinais. Lógico que se é para aprofundar o transe, usando os passos longitudinais, então são os passos longitudinais lentos, tá? Passos longitudinais lentos, que são concentradores, para que a pessoa possa aprofundar. Se é para tirar do transe, tá? Para deixar num transe mais superficial, digamos assim, então você vai e faz o rápido, né? Que é o efeito ao contrário. Continuando. Constatei, então, não sem admiração, que durante a fase de letargia, então ele estava aprofundando e ela chegou na letargia. Eu não sei se vocês lembram, no nosso nos nossos encontros passados, eu falei para vocês que, segundo aquele grau de aprofundamento do transe de Allan Kardec, nas instruções práticas, ele coloca a catalepsia, depois a letargia e depois o sonambulismo. Não sei se vocês estão lembrados disso, só para vocês relembrarem. Então, na fase de letargia, que essa fase de letargia é muito comum nos médios e nos sonâmbulos, no aprofundamento do transe, tá? Que seguiu a minha ordem, então ele também usava sugestão, ok? Ela entregou-se a mesma mímica. Então também é comum entre os médios e os sonâmbulos usar mímica. Não sei se vocês lembram daquela jovem lá da Universidade Federal, que eu falei para vocês, que eu encontrei, que é uma médium sonâmbula, ela usava muita mímica e escrevia no papel quando ela estava em transe. Então, é comum usar mímica. Então, eu recomendo vocês, né, que por algum motivo fazem parte de mediúnica, que vocês tenham sempre é, atenção com relação à mímica, com relação à postura dessa pessoa que você está colocando em transe.
se possível, ter um lápis e um papel ali, para, se a pessoa quiser também anotar, tá? Porque a pessoa também pode anotar. Ela entregou-se a mesma mímica, a qual se abandonava logo que eu a impelia ao futuro. Então, como Alberto e Rocha já tinham feito experiência com essa sonâmbula, ele já viu aqui uma repetição nas ações dela de outro momento, ok? Então veja que é uma experiência ao longo, né? Não é uma experiência assim que ele fez uma sessão aqui e pronto, morreu. Não, foram várias sessões e ele pôde observar a repetição do procedimento dela. Então é muito bom quando a gente fica muito atento às observações. Com relação a essa questão do futuro, tá? Que imperia o futuro, durante a sessão precedentes, através dos passos transversais, ele usava para que a pessoa pudesse fazer, seja regressão ou seja viagem para o futuro, ele usava os passos transversais no frontal, com essa intenção, para que ela possa viajar no tempo, ok? Então, essa era uma forma que o Alberto Rocha usava. Podia fazer uma regressão, acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Regressão de memória. Também pode fazer assim, e você pode usar os passos transversais na altura da testa para a pessoa fazer a regressão. Algumas pessoas usam e fazem essa regressão espontânea. Eu não recomendo fazer regressão por brincadeira, nem por curiosidade, também não. Tem que se fazer uma regressão com um objetivo louvável, seja para uma terapia, porque alguns médios e alguns sonâmbulos têm algum problema de ordem de fobia, algum problema psicológico, e vocês podem ajudar nesse processo, ok? Através da regressão. E muitas vezes acontece de forma espontânea. E aí cabe a gente aprender como lidar com isso, né? Eu conto sempre que uma senhora que tem um problema sério, né? E eu magnetizando ela, ela entrou de forma espontânea numa regressão de memória. E ela se viu numa caverna. E eu tive que, através de 3 sessões, eu tive que ressignificar aquela caverna para ela sair da caverna. Ela estava presa psiquicamente ainda àquela caverna que estava repercutindo no hoje dela, tá? Com algumas fobias, com algumas crenças limitantes que ela tinha e tal. Então é importante a gente saber desse processo para poder trabalhar, né? Tirar a pessoa daquele estado, né? Como eu falei para vocês, seja através de uma fobia, um medo qualquer, né? Seja um trauma, que tudo isso são problemas sérios para a gente, tá? E atrapalha o nosso futuro, né? Então, esse processo dos passos transversais cruzados, também o Alberto de Rocha usava para que pudesse viajar no tempo. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Quando ela chegou à fase sonambúlica, então ele saiu da letargia, aí aprofundou mais, né? Como é que ele foi aprofundando? Os longitudinais, foi aprofundando mais. Quando ela saiu da letargia e foi para a fase de sonambúlica, ela já é uma sonâmbula, tá? Ele já tinha feito os testes, sabia que ela é uma sonâmbula. Ok? Eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que não são sonâmbulas. Então, mesmo chegando no estado de sonambulismo, ela pode não apresentar nenhuma lucidez nem nada. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos com relação a isso. E só para reforçar, não é numa sessão só que a gente descobre. Ok? Apesar de acontecer casos, são raros, mas acontece, que numa sessão só a gente descobre que a pessoa é sonâmbula. Tá? Mas é mais é um processo de desenvolvimento. Então ela chegou no estado de sonambulismo, vamos ver. Quando ela chegou à fase sonambúlica, onde podia responder, ou seja, quando ela está no estado de sonambulismo, então ela começa a falar, né? Falar os detalhes e tal, responder, como ele falou aí, começou a responder, porque ele ia fazendo as perguntas e ele ia respondendo. E ele sabia que ela estava no estado sonambúlico. Como é que ele sabia que estava no estado sonambúlico? Ela tinha passado pelo estado da letargia, corpo todo mole, e depois é, saiu desse estado de letargia e começou a falar, né? Lógico que para que ela falasse, ele tinha que perguntar. E ele perguntou.
Mas como é que eu sei se ela está realmente no estado de sonambulismo? É fácil, entre aspas, né? É fácil. Quando tirar do transe, ela não vai lembrar do que ela falou. Então, isso caracteriza que ela estava realmente no estado de sonambulismo. Ah, ela podia responder, tinha 35 anos. Continuei os passos longitudinais, então, continuou com os passos longitudinais. Para que esses passos longitudinais? Para que ela aprofundasse mais ainda, tá? Se libertasse mais ainda das interferências do corpo físico. E cheguei assim, progressivamente, até a morte. Então, ele foi fazendo os passos e ela foi viajando no tempo, envelhecendo, como se diz, né? Até a morte, passando pelo espetáculo da sua agonia e, em seguida, seu despertar na vida do espaço. Então, ela foi, através dos passos longitudinais, ele foi viajando um tempo com ela, com essa sonâmbula, e ela foi ficando velha, morreu, né? E depois que ela morreu, ela acorda no plano espiritual. Veja como é que é o procedimento passo a passo, né? Descrito por Alberto de Rochas. Continuando. Ela me confirmou que já havia dito a respeito do seu estado. Então, ela já tinha dito isso, mas ela confirmou, né? Não sofria, mas encontrava-se numa obscuridade quase completa, iluminada de tempos em tempos por luzes frouxas. Então, observe que é como fosse aquelas zonas não muito felizes, né? Onde não tinha muita luz, tá? Percebia espíritos mais ou menos luminosos que flutuavam ao seu redor, porém não podia comunicar-se com nenhum deles. Então, observe que ela estava numa zona realmente difícil de acesso, né? Não, uma zona de sofrimento ali. Isso não é novidade para a gente que é espírita. Tá? As ideias espíritas que havia adquirido na casa de seus antigos patrões permitiam-lhe suportar mais pacientemente seu estado atual, apesar de serem bastante vagos, porque já fazia muito tempo que não ouvia falar mais desse assunto. Então, o conhecimento espírita para essa sonâmbula foi muito legal, foi muito importante. Fez com que ela não entrasse em pânico acessando aquelas memórias do passado. Tá? Enfim, continuando a magnetização, então continuou o processo, tá? Magnético, sentiu a necessidade de reencarnar. Então ele foi magnetizando, continuou colocando, né, os longitudinais, e ela falou que ia reencarnar. E foi durante uma fase de letargia, então ela foi para a letargia, no caso, né? E foi feita uma entrada no ventre de sua mãe, caracterizando pela posição do feto que ela tomou. Então, a sonâmbula ali naquela hora, ela ficou na posição fetal, como ela tivesse reencarnando. Olha que coisa interessante, né? Entrando no ventre da mãe. Agora, Eila, menina, morre bem jovem ainda e não vê para que serve todas as reencarnações sucessivas. Tá? Então, veja como esse processo, né, que Albert de Rochas fez, né, passo a passo, mostrando passo a passo, inclusive as técnicas que ele utilizou. Retorna bastante rapidamente ao estado normal sob a influência de passes transversais. Então, aqui ele já estava tirando ela do transe, tá? Ela passou por todo esse processo aí que vocês viram relatar aqui, pela leitura do livro dele, né? E ele mostra aqui como é que ele tirou ela do transe, né? Como é que ele despertou, entre aspas, né? Retornou bastante rapidamente ao estado normal sob a influência de passes transversais auxiliados pela sugestão. Então, Alberto de Rocha usava os passes e usava a sugestão também, como o Deleuze cita lá naquelas observações anteriores que a gente fez. Bem, pessoal, veja o quanto de informações nós temos aqui, o quanto a prática que a gente pode fazer, né? Seja no centro espírita, seja numa casa, se vocês quiserem fazer em casa, né? Já tendo pessoas assim com conhecimento espírita, não tem problema nenhum. E a gente encontrar os nossos sonâmbulos, as pessoas,
para os diversos tratamentos, né? Inclusive pessoas que não sabem que são sonâmbulos, pessoas que a gente vem a trabalhar com magnetismo com ela e elas, a gente descobre, né? Descobre que elas têm essas faculdades. É muito comum a gente encontrar pessoas assim nos doentes, tá? Mas como foi bem colocado por, Leon Denis, né? Não é só com pessoas doentes que a gente pode usar esse recurso, inclusive com pessoas sãs, pessoas que estão com saúde. Neste caso, a gente vai utilizar, seja através da mediunidade, para fazer a caridade para o próximo, seja através do sonambulismo, né? Para também fazer a caridade para o próximo. Nessa noite de hoje é isso que eu trouxe para vocês. E aí eu quero conversar com vocês a partir de agora, nesses 30 minutos, a gente apresentou isso aqui, essa abordagem riquíssima, ao meu ver, de Alberto de Rochas, um pequeno trecho que eu pensei da obra dele, e eu quero agora conversar com vocês, tá? Sobre o que vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, o que é que vocês acharam. Começando aí pela nossa